produtos que são fabricados, e a preocupação americana ainda ela está muito fundada nesse texto aqui publicado no ano passado, em abril do ano passado, muito ligados a uma questão caso a caso. Então, na verdade, nós não podemos criar uma legislação genérica, nós não temos certeza, e por isso nós temos que examinar caso a caso acerca dessa questão da aplicação da nanotecnologia, até que nós venhamos a ter uma efetiva maior certeza acerca dessa produção em termos regulatórios. E um texto publicado na semana passada, me parece que vem dentro daquilo que eu venho considerando como uma perspectiva regulatória. Eu traduzi o título e ele diz mais ou menos assim: o trem saiu da estação. O projeto sobre nanotecnologias emergentes e a formação da política de nanotecnologia nos Estados Unidos. O que, no fundo, esse texto ele examina esse projeto sobre nanotecnologias emergentes, o PEI, sobre o levantamento, sobre dados, sobre estatística, sobre informação, sobre preocupações, sobre riscos, e, de certo modo, ele coloca nessa perspectiva uma necessidade de desenvolver uma governança antecipatória que não depende do Estado. Me parece que hoje nós estamos encaminhando para um novo modelo regulatório que não vai passar pelo Poder Legislativo, pelas dificuldades próprias do Poder Legislativo, e o Paulo, a Arline e outros colegas, nós tivemos a oportunidade no ano passado, em dezembro, no dia 13, de participarmos de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, e ali para mim ficou bem claro o modo como o Poder Legislativo brasileiro, falo da nossa experiência apenas, não conheço a experiência legislativa estrangeira, como o Poder Legislativo brasileiro está tratando a questão da nanotecnologia. Então, questões assim pontuais, temos que fazer uma audiência pública, porque temos que lançar um projeto de lei, mas no fundo, quando os especialistas chegam lá para informar alguma coisa aos deputados e aos seus assessores, isso parece que não interessa muito, mas tínhamos que fazer uma audiência pública, e, enfim, fiquei muito decepcionado com isso, e, de certo modo, isso ratifica o meu modo de ver e o desenvolvimento da pesquisa, de que os organismos internacionais e a própria participação de agências brasileiras também, elas devem se engajar nessa perspectiva de desenvolver, de copiar, de desenvolver, de transformar, de adaptar normas que existem para que nós possamos efetivamente proteger os trabalhadores, os consumidores e o meio ambiente. Parece que esse vai ser um caminho, um novo caminho, especialmente para o direito brasileiro e o direito como um todo, que sempre espera muito do Estado, do Poder Legislativo, alguma palavra, alguma indicação. E parece que dessa vez nós, a sociedade, aí o Matete tem uma grande contribuição nessa perspectiva de análise da sociologia, a sociedade, os atores sociais, os atores nacionais, os atores internacionais, me parece, que vão ter um papel de vanguarda na definição de marcos, talvez não regulatórios, marcos normativos, que possam sustentar o desenvolvimento dessa tecnologia. Aqui está o meu e-mail, aqui também está o endereço do meu grupo de pesquisa, que eu tenho lá no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Tá? Não dá para ver. Bom, depois a gente vê isso, mas é w.engelmann@unicinos, agora ficou pior ainda. Enfim, eu agradeço a atenção e estou aí aberto ao debate. Obrigado. Obrigado ao Wilson, mais uma vez contribuindo conosco com as reflexões no campo da especialização dele e que tem contribuído bastante para a gente tentar avançar nessa coisa da regulação. Eu solicito aos nossos colegas, Duley, o Matede e o Wilson, que tomem postos na mesa para que a gente possa fazer a rodada de perguntas. Evidentemente que eu tenho perguntas para os três, né? Mas não vou eu começar aqui como comecei lá com o Zé Manuel. Vamos ver se o plenário tem a Tânia, que já se candidatou, ótimo. E depois, quem mais tiver, só levantando as mãos aí, o Diego lá no fundo, Diego lá no fundo. Então, a Tânia primeiro, o Diego segundo, e depois eu vou anotando aqui quem mais tem pergunta para fazer. Vamos lá?
cumprimentar os colegas, né, de longa caminhada. Eu tenho uma pergunta para o Duley. Eu gostaria, se possível, Duley, você fizesse uma síntese, uma checagem dos temas que foram apresentados, quais que tem desses 10 anos de seminário permanecido em todos, parece que é uma comum, ele aparece em todos os encontros nossos de seminário. Você poderia até dizer por que você acha que isso é necessário? Temas que são constantes. Existem temas em mesa redonda, eu tenho acompanhado os 10, né? E eu acho isso uma questão importante que estão presentes na maioria dessas entrevistas, dos 200 vídeos que nós temos no programa. Outra pergunta eu já vou fazer para o Matede. Matede é uma provocação, isso é provocativa. Você diz a ciência vai ter, no caso brasileiro, o rosto que a sociedade quer ter, etc. Pergunto a você, dentro desse processo de globalização, cujo você não decide muito, vem de cima para baixo, de repente chegou a bolacha e a outra vai fazer a bolacha e o público não está presente. Será que é verdade? Vai ter mesmo? Eu não sei, tá? É para você não tem. Diego, depois o Quaresma. Nós vamos pedir 3 perguntas, o povo responde, depois abrimos mais outras. Eu tenho uma pergunta para o Matede e uma pergunta para o Engelmann. É bem longo tudo mais. Começando pelo Matede, primeiro. A questão de que, como a ciência é totalmente ligada a essa necessidade de mobilizar recursos, ela precisa de grana para se manter instrumentos no laboratório, isso faz com que ela seja dependente do mercado, pelo menos certa ciência que é mais cara e tudo mais. Esse fator de dependência de mobilização de recursos, ele torna inviável a separação entre ciência e mercado, de modo que você tenha uma ciência que seja custeada pela sociedade civil, para a sociedade civil, para satisfazer as necessidades reais das pessoas. Aquela discussão entre inovação econômica e inovação social, que não é um termo muito bom, mas uma sociedade, uma ciência bancada pelo povo para resolver problemas do povo. Uma outra ciência possível, né? Essa é a questão. E se não é possível, então a ciência vai ser sempre uma inimiga em potencial da população. E para o Engelmann, é uma questão. A necessidade de informação, obviamente, passa pela questão da mídia e da comunicação, em geral, comunicação social. Se você reparar bem, como os grandes meios de comunicação são também custeados por empresários, grandes empresas, os investidores, isso faz com que eles tenham posicionamentos geralmente pró essas empresas, e uma boa parte deles começa em vez de abrir caminho para um debate honesto, rotula os opositores aos interesses dos que financia, como, por exemplo, chama de anticientífico, irracional, tecnófobo, e isso, inclusive, até vai para a academia, e alguns autores, alguns filósofos ligados a esse tipo de coisa também defendem isso. Uma coisa, já havia ataques ao princípio da precaução, chamado de tecnofobia e tudo mais. Como é possível você ter um debate honesto quando o adversário é desonesto intelectualmente e, para atacar os críticos, ele apela para uma deslegitimação da oposição do debate? Como você pode dar um grande desinformação quando quem deveria informar, principalmente a imprensa, por exemplo, é quem mais deforma os dados? Então, essa questão da informação não é no fundo, não é uma guerra em torno da comunicação social. Então, a questão da aproximação com os comunicólogos seria bem interessante nesse aspecto. É isso. Quem mais se candidata depois? Steve. Nós vamos... Eu queria fazer uma pergunta para os 3 amigos da mesa, em especial para o professor Wilson, que é da área de Direito, mais extensiva ao Duley, que pesquisa diuturnamente os avanços das nanotecnologias, e para o nosso amigo Matede, que está aí desde o início. Eu acompanho esse debate das nanotecnologias desde o 3º seminário, não me lembro, 3º ou 4º, tenho 6 anos. E tem 6 ou 7 anos que a gente está batendo sempre nas mesmas teclas,
e a professora até citou uma coisa muito importante, assuntos que sempre voltam, como o princípio da precaução e tudo mais, e parece que a gente não está malhando em ferro frio, mas a gente não consegue se comunicar com o resto. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Será que vai ser necessário, não que eu queira isso, mas será que vai ser necessário acontecer um grande desarranjo a partir de substâncias nanoestruturadas ou da própria nanotecnologia, uma coisa que seja assim, indiscutivelmente um problema gerado pelas nanotecnologias, para que possa assim surgir no seio da sociedade uma ânsia de poder trazer essa coisa para um marco regulatório, para uma forma mais cidadã de administrar uma tecnologia, né? Steve. Sí, yo tengo dos preguntas para Wilson. Primera pregunta es, ¿cuán difundidas son los mitos identificados en el derecho sobre nano? Y segundo, ¿será posible tener derecho sobre nano si estos mitos siguen prevalentes? Se os mitos continuam, como é que fica? Bom, vamos ouvir aqui a resposta, depois nós temos uma segunda rodada, já tenho o Reginaldo inscrito aí. Perfeito. Dúvida? A primeira pergunta da Tânia, eu acho que o Paulo tem que responder, porque é ele que coordena mas eu vou pegar o do Quaresma, né? Eu acho que só quando tiver uma desgraça bem grande e vai acontecer, né? Eu passei para o Paulo, eu fiquei tão assim. Bom, primeiro eu preciso fazer uma observação, que é a seguinte: o que o professor aqui apresentou, eu acho que passa muito pela coisa internacional, minha visão. Na área da agricultura do Brasil, né, a gente está preocupado com a regulamentação, tal. Mas se você pegar o que existe, pelo menos que eu conheço, de nanotecnologia de pesquisa na área da agricultura, é a Embrapa, né, Nanoagro, tem uma rede, e pesquisa, pelo que eu tenho visto, começou com a língua eletrônica, né, e eu não sei se tem muito perigo, né, tem uma coisa que eu acho meio absurda, que é uma citosana, né, que é para cobrir a maçã, para durar mais 21 dias na planta. Na Secretaria da Agricultura de São Paulo, que era, até antes da Embrapa, hoje o Estado está matando os institutos de pesquisa para provavelmente querer privatizar, né? O Instituto Agronômico de Campinas, a APTA, é Agência Paulista de Tecnologia para o Agronegócio, não é mais agropecuária, né? E tem o Instituto Agronômico, Instituto Biológico, Instituto de Tecnologia de Alimentos, Instituto de Pesca, né? Se você colocar na internet hoje, APTA, Agência Paulista de Tecnologia de Alimentos, de agronegócio, colocar nanotecnologia, tenho certeza que vai aparecer uma reunião que foi feita em 2004, Paulo, eu e da APTA, para formar um grupo de nanotecnologia que até hoje não fizeram, não tem nada. Não tem nada. O Instituto Agronômico, o Instituto Biológico, não aparece nada em nanotecnologia. Nada. Então, isso passa um pouco pela uma coisa que a gente pegou na pesquisa dos impactos pelos segmentos, né, em que a gente perguntava para o empresário, qual é o risco? Né? Para ele o risco era assim, o risco é nós ficar para trás, o Brasil ficar para trás. Né? Então, muitos deles, empresas de insumos importantes,
os pessoal da área de produção e não sabiam que o site da empresa internacional tinha nanotecnologia. Eles aqui não sabiam absolutamente nada. Então, e aí, só para terminar, eu peguei todas as dúvidas que eu tenho, que eu falei do autocâncer, lá de na área da agricultura, e estou escrevendo uma coisa que chama assim, agricultura, uma visão do passado. Né? Que eu peguei por lá para 2030 e peguei tudo isso que é possibilidade e fui transformando em realidade. Né? Então, por exemplo, a hora que você tiver muito faturamento de alimento, não precisa mais brigar por causa de código florestal, porque não precisa mais terra para produzir a agricultura. Né? Então, essa questão que a gente discute tem muito a ver com o que eu vejo no que está acontecendo, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Espanha, em outros lugares. Mas aqui, né, eu não sei nas outras áreas de tecidos, de medicamentos. Eu duvido que no Brasil esteja pesquisando medicamentos de nanotecnologia. Né? Assim, em escala mais pesada, né? Pode ter um ou outro aqui. Então, hoje nós estamos falando muito de coisa que está fora, né? Tânia, eu não tenho uma resposta para você, e como ele sugeriu, tá? Tenho noção disso. Eu e a Fernanda que está ali atrás, assistindo a gente aqui, nós tentamos pensar na possibilidade de, com aquele banco que está lá, fazer um estudo, inclusive envolvendo isso que você falou, mas não conseguimos ir para frente porque não temos recursos para isso. Mas a sugestão é que, se aparecer algum, para você, por matéria, por algum estudante que queira enfrentar, ter aquela massa de dados para ver o que tem aparecido de mais frequente lá no nosso programa. Perfeito? Bom, Matete. Eu vou começar de trás para frente, que eu acho que é mais fácil. Quaresma, eu não sou tão otimista a ponto de achar que vai ter uma catástrofe. Se tivesse uma catástrofe, entendeu? Seria fácil de modificar as coisas. Eu acho que a nanotecnologia vai ser muito parecido com a biotecnologia, vai se tornar um problema crônico. As coisas se tornam crônicas, é que nem desastre. Por exemplo, o problema das enchentes lá no Vale do Itajaí. Se torna crônico. E a gente vai tendo sempre medidas incrementais. Tá? Se tu olhar a história das constituições brasileiras, eu acho que todo brasileiro deveria ser obrigado, entendeu, a ler a história das constituições brasileiras. Acho que faria muito bem. Nossa desorganização não nasceu ontem. Se vocês lerem a história brasileira, se estudar a história brasileira, e, portanto, é muito otimismo achar que vai ter uma catástrofe com a nanotecnologia e a sociedade vai se dar conta e vai modificar. Não vai. Não vai ser um meteorito que vai cair, que vai... Não. Um pobre, um trabalhador aqui vai morrer de câncer, outro que comeu alimento vai se alimentar aqui e vai demorar 20... E a legislação vai ser disputada, e não vai sair como é que deve ser, e como sempre tudo acontece no Brasil. Então, eu acho que, digamos, a hipótese da catástrofe é uma hipótese otimista, eu sou pessimista, entendeu? Essa que é a sensação, né? Então, com relação a isso. Com relação à história do mercado, eu acho que o mercado é um bom instrumento, se a gente pensar, né? Imagina o tipo de coordenação necessária, né, para produzir alimentos para todo mundo. Ou seja, ele tem uma racionalidade aí dentro, mas a gente precisa dizer que mercado, o que é isso? Entendeu? Quando a gente diz, eu não gosto muito desses genéricos, né? O mercado não está satisfeito com as ações do governo. O mercado quem cara válida, né? Ou seja, os bancos, que tipo de banco e coisa e tal. Eu acho que nesse sentido, por exemplo,
O mercado vai desde o que produz agricultura orgânica até o cara que está produzindo os donuts com açúcar composto né? Ou seja, então eu penso mais ou menos nesse sentido, ou seja, vai ter partes do mercado que vão ser destruídas pela nanotecnologia e vai ter novos mercados que vão aparecer. Tá? Então, mesmo dentro dessa esfera, dentro desse bloco, tem disputas extremamente fortes aí dentro. Tá? Então, eu vejo mais nesse sentido. Agora, a ação científica, né? Ou seja, a posição dos cientistas, né? Eu acho que ela é um pouco... os cientistas que nem mostra o Manolo falando no começo, o que move a atividade científica é dinheiro, entendeu? De onde vier o dinheiro, tu vai fazer. Imagine o que é trabalhar durante 35 anos em torno da construção de um artefato e tal. Então, eu estava falando ontem com o Adriano, como é que funciona as agências. Então, eu acho que se me der dinheiro, eles vão fazer. Eles vão responder esse tipo de coisa. Tá? Então, eu acho que a forma aqui é a sociedade estar presente, se fortalecer naquele trabalho de esclarecimento público. Né? E terceiro, para a Tânia, eu acho que no Brasil nós somos muito miméticos, né? Ou seja, a gente imita muitas coisas. Né? Quando o Engels estava falando, ele disse, olha, o nosso marco de regulação tem a regulação europeia e a regulação americana, né, para isso. O que vai sair aqui de regulamentação vai ser uma mistura entre esses dois, entendeu? Nós não inventamos muita coisa aqui no Brasil. Então, globalização no sentido de nós chupar o que está sendo feito. Se nós pegarmos a LIT, por exemplo, a Lei de Inovação Tecnológica, é isso. E a regulamentação que nós vamos ter no Brasil vai ser muito parecida, né, a esse tipo de coisa. Então, a globalização age mais no sentido de facilitar o mimetismo, entendeu? Nós copiamos muito. Né? Então, é nesse sentido. Eu acho que, não sei se tem muito escapatória, é mais fácil, porque a nossa própria cultura, por exemplo, para um empresário é muito mais fácil comprar um pacote tecnológico pronto, intensivo em capital, né? E baixo em mão de obra, do que desenvolver dentro da empresa dele toda uma estrutura para a produção de conhecimento, estabelecer uma parceria com uma instituição. Vou contar um caso para vocês aqui. Em Blumenau, quando nós temos um setor têxtil que data de 1870, muito famoso e coisa e tal. Vocês sabem como faziam os empresários a inovação tecnológica? Eles compravam os teares da Suíça. Sabe o que eles faziam com os velhos? Eles levantavam em guinchos 2, 3 metros de altura e soltavam eles no chão. Para quebrar os teares, para que esses teares não fossem utilizados pelos concorrentes. Então, o nosso sistema de produção é um pouco nesse sentido, comprar os pacotes tecnológicos prontos, mimetizar o que está sendo feito, e eu acho que nesse sentido a globalização, ela simplesmente facilita esse tipo de coisa. Nós também, eu não falo isso com relação somente a coisa, é muito mais fácil, para nós também nas ciências sociais, na sociologia, na minha disciplina, é muito mais fácil qual é o nosso modelo? Nós nos formamos, nós vamos fazer um pós-doc lá fora, nós vemos o que está acontecendo lá fora, depois nós viemos para cá, nós publicamos nas revistas mais notadas, nós patenteamos o campo na área das ciências sociais e nós vivemos disso. Então, nós também nas ciências sociais nós fizemos muito isso. Então, acho que tem a ver muito com a cultura mimética da sociedade. Ok. Bom, começando pelo Diego. Acho que tem um pouco de razão essa questão de que é ser honesto. Não sei se são desonestos. Eu diria assim, a desonestidade deles é a própria falta de informação. Claro, tem forças econômicas atrás, concordo contigo, mas eu não seria
tão duro com eles. Eu diria que eles não dão valor porque eles não sabem. Então, muitas vezes, o desconhecimento faz com que a gente não seja ouvido. Eu acredito muito na força da educação. E uma experiência que eu tenho tido lá na Unicinos sobre essa questão da nanotecnologia, ela vai nesse sentido, quer dizer, quando a gente pergunta, porque aí vem a questão dos mitos do Steve, que dá para responder junto, quando se pergunta para um professor, para um aluno da Faculdade de Direito ou de outras áreas que estão na Unicinos, a maioria desconhece a nanotecnologia. E aí quando você fala, eles desconfiam daquilo que você está falando. Mas eu vejo que com o tempo, e como eu já tenho falado lá na universidade isso desde 2008, então eu já tenho conseguido trazer algumas ideias e marcar a importância desse tema. Então eu acredito muito nisso, que se nós começarmos a falar, e agora eu consegui aprovar um projeto junto à FAPERGS, que é a nossa fundação de apoio à pesquisa no Rio Grande do Sul, para fazer um trabalho de formiguinha também, junto às escolas de ensino médio, pelo menos no município de São Leopoldo, no sentido de produzir alguma cartilha ou algum texto e levar isso para as aulas de ciência do ensino médio. Eu acredito muito nesse caminho, que a gente começando, e aí talvez um outro projeto depois começar no ensino básico, a gente começar a formar esses futuros profissionais gradativamente sobre a necessidade da mudança de perspectiva sobre a ciência, mostrar que a ciência pode ser alguma coisa boa. Acho que todos nós temos, eu pelo menos tenho alguns traumas de química, de física, de biologia, de matemática, acho que por isso também eu me encaminhei para a área humana, e eu jurava para mim mesmo que essas coisas eu não precisaria mais estudar depois do vestibular, mas agora eu estou vendo que eu estou enganado e eu preciso estudar para poder entender isso que está acontecendo. Então me parece que essa experiência pessoal a gente tem que começar a multiplicar, e acho que todos nós somos multiplicadores nesse sentido. Por meio da educação, a gente começar a mostrar que é preciso sim conhecer a ciência, e a questão da informação também, porque a gente tem feito um trabalho lá com a área da comunicação social da Unicinos, para falar inclusive para esses jovens estudantes que são os futuros jornalistas, os futuros escritores, e que existem coisas novas acontecendo na ciência e que eles têm que dar importância. Então acho que esse é um caminho importante. Quanto ao Alexandre, eu não sei exatamente num desastre, acho que o Matete já colocou nesse sentido, mas o direito ele funciona dessa maneira. Então é aí que eu acho que também aí eu tenho procurado contribuir, e os meus orientandos eles são uma ajuda nesse sentido. Nós temos que mudar a lógica da formatação do direito. O direito efetivamente funciona assim. É preciso acontecer um problema, pode ser uma tragédia ou não, mas um problema real. Agora nós vamos ter que criar uma regulação. E nós temos lá no Rio Grande do Sul um caso paradigmático, triste, vocês devem ter acompanhado, que é o incêndio da Boate Kiss de Santa Maria. Aquele caso é um caso paradigmático de uma tragédia que matou centenas de pessoas, centenas de jovens, né? Independentemente se fossem jovens ou não, mas centenas de pessoas, e a partir daquele fato, a legislação sobre segurança, ela passou a ser cumprida. Ela foi fiscalizada. Hoje você vê, pelo menos no Rio Grande do Sul, não sei exatamente como isso está fora do Rio Grande do Sul, mas espaços públicos que tem que abrir uma nova saída, tem que ter uma saída de emergência, os bombeiros estão fiscalizando, tem que ter os documentos, que antes também já tinha, mas no entanto, isso não era cumprido, e se autorizava simplesmente a instalação de algo no espaço público sem esse controle. Então, infelizmente, o direito ele funciona desta maneira, ele precisa ser provocado. E é nesse sentido que eu tenho trabalhado com os meus projetos, de que talvez o direito não deva correr atrás dos fatos. Ele não pode se antecipar a eles, com certeza, mas que talvez nós tenhamos que ter uma temporalidade em que o direito passe a caminhar lado a lado com o fato. Que o direito não precisa esperar a tragédia, e geralmente é assim que acontece. Eu não sou tão otimista quanto o Montelli. Acho que geralmente o direito funciona assim. É preciso acontecer alguma coisa, mais ou menos grave. Está faltando uma lei sobre isso. Bem, e aí vem uma outra discussão.
a lei me parece que está por demais desgastada para regulamentar a matéria. E aí me parece que nós temos que mobilizar, e no direito nós temos todo um conjunto que nós chamamos de fontes do direito, sources of the law. Quer dizer, o que são essas sources of the law? Nós temos um conjunto bastante grande de fontes do direito que são ensinadas para os alunos, mas são esquecidas porque a realidade diz, é direito que está na lei. Se não está na lei, eu desconfio, mas onde é que eu vou ler, o que eu tenho que fazer? Então, isso me parece que é uma questão paradigmática importante que o direito precisa quebrar. E com isso eu respondo também a pergunta do Steve. Essa questão dos mitos que a autora coloca, reforça o que o direito vem fixando. Bem, mas então se é assim, é tão pequeno, mas será que é tão perigoso assim? Vamos esperar os fatos, vamos esperar ter mais informações. E mais informações muitas vezes é a ocorrência de um desastre, a ocorrência de uma contaminação. Então isso me parece que é importantíssimo, que esses mitos, de certa forma, reforçam aquilo que o direito sempre foi e continua ainda sendo em grande escala, ou seja, uma área muito tradicional, e eu estou fazendo a crítica a mim mesmo, né? A própria Dani, nós falávamos, a USP veio para cá, e qual é o curso que ficou lá no prédio antigo? O direito. Por quê? Porque ele tem uma tradição marcada às arcadas, e as arcadas são o quê? São lá naquele prédio, eles não cabem num prédio novo. E o direito é exatamente assim. Então eu estou falando de mim mesmo, estou fazendo a minha crítica. Mas justamente por eu reconhecer isso, é que eu estou contaminando, no bom sentido, os meus alunos, os meus orientandos e aqueles para os quais eu falo nos mais diversos espaços. Ou seja, o direito precisa recuperar a sua função social dentro da sociedade. E uma delas é mudar o paradigma. Bom, vamos à nossa segunda rodada. Tem o Reginaldo, a Fernanda e a Arline. Abaixo, deixa eu pegar. Sim. Soberano. Bom dia a todos. Eu iria fazer uma pergunta, resolvi mudar a discussão da última palavra do Wilson e do que o professor Maquede falou. Então a pergunta é para os dois, para o Maquede e para o Wilson. E tem a ver com sincronia e diacronia. Nesse debate entre sincronia e diacronia, no direito, tem a questão das futuras gerações que está em jogo agora. Né? Muito se fala em direito diacrônico com vistas ao futuro, né? Que vai muito, causa um certo desconforto para o campo jurídico justamente pela impossibilidade de você pensar o futuro. Simplesmente pelo fato de o direito dar resposta ao passado. Eu vejo, assim, recorrentemente, principalmente em cientistas das ciências políticas, cientistas das ciências sociais, eu vejo uma falta de descrédito total no direito, principalmente no Brasil. Né? Talvez em função dos problemas de jurisdição que a gente tem, em função de várias questões. Parece que o direito não está dando conta do mínimo e imagina do futuro. Né? E a minha pergunta vem nesse sentido. Tá? Como queria que aprofundasse um pouco mais, professor Wilson, essa questão de pensar o direito para o futuro, tá? Se a precaução basta para isso, né? Ou não. E para o professor Marcos Maquede, eu queria perguntar, dentro dessa questão do sistema circulatório de ciência e tecnologia, né, como ele vê o papel do direito? Não como jurista, mas como professor de fora. Qual seria o nosso papel?
qual seria o grande debate que a gente poderia contribuir? Obrigado. Fernanda. Obrigada. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei se é uma pergunta, se é uma... enfim, é um desabafo. O professor Wilson colocou aqui a questão dos consumidores, pesquisas mostrando uma posição de maior precaução, enfim, de maior ênfase na questão do risco em relação aos não-alimentos. Só que, talvez, eu acredito que isso seja, digamos assim, uma herança de toda uma discussão que já houve anterior com os transgênicos. Porque em relação a outros nanoprodutos, como os cosméticos, por exemplo, a gente tem uma outra realidade de pesquisas mostrando muitas vezes, entre grupos de pessoas com total desconhecimento do que seja nano, são apresentados dois produtos, um com nanopartículas e um sem, e eles tendem a escolher o que tem como. Então, assim, é um otimismo em relação a algo que eu desconheço. E aí eu entro um pouco na questão da co-construção que o professor Matetes falava, de como é que eu vou fazer essa coisa da tecnologia interfere na sociedade, a sociedade interfere na tecnologia, se eu tenho esse quadro de um otimismo em relação a algo que eu desconheço. E aí é que vem o final do desabafo, pegando o que o professor Duley falou. Eu, como profissional de comunicação, sou muito crítica em relação à forma como a mídia tem coberto o assunto nanotecnologia. Mas, por outro lado, também, às vezes eu fico me perguntando se a gente não coloca muito a conta disso tudo na mídia. Se não tem um erro, enfim, um desafio maior, como o professor Wilson mesmo colocou, na questão da educação. Porque é muito difícil você ter um gap na educação e você tentar resolver por uma divulgação científica ou pela mídia um problema que está anterior, que é mais de base. É isso, obrigada. Intervenções, provavelmente elucidativa de algumas dúvidas, mas eu fiquei com algumas outras, que são o seguinte, até provocado pelo comentário do Quaresma, olhando, mostra jeito pra caramba que consegue proibir. Aconteceu há pouco tempo uma catástrofe na usina atômica lá no Japão, e por isso as pessoas pararam de usar energia atômica, né? Então, até que ponto, realmente, as grandes catástrofes mudam alguma coisa frente ao poder econômico já instalado, né? Frente a uma indústria da amianto fortíssima, que, será que os casos mudam alguma coisa? Essa é uma grande questão que a gente está colocando. Não basta ter casos só. A mudança, depois que a coisa está instalada economicamente, é muito mais difícil. E outra reflexão, em relação ao fato do professor Wilson falou sobre a necessidade, a Débora falou sobre a necessidade da sociedade começar a se impor, né? Eu queria que vocês pudessem fazer um comentário sobre a situação hoje, que no meu entendimento bastante interessante, que está acontecendo no setor químico, né? Os trabalhadores da indústria química, e começou no estado de São Paulo, e hoje está se colocando nacionalmente, né? O Antônio aqui é o nosso representante da CUT, ele é do diretor de saúde hoje da Confederação Nacional dos Químicos. Então, sendo colocado nacionalmente nos químicos a necessidade de colocar em todas as cláusulas de acordo coletivo o direito de saber, né? Queria que vocês fizessem uma análise, isso não seria o início, né, de uma coisa de baixo para cima, né, de uma movimentação do setor econômico que começa a aparecer em outros setores. A gente está percebendo isso no setor metalúrgico da cidade de São Paulo, também essa movimentação para incluir as suas acordos coletivos nessa cláusula do direito de saber. Como é que vocês avaliam isso numa perspectiva da sociedade começar a se introduzir nessas questões de nanotecnologia? Bem, eu vou completar a rodada para a gente, nós temos que encerrar para ir almoçar daqui a 1h30. É o seguinte, o Wilson disse bem, é uma nova regulação sem o Estado. O que isso significa? Autorregulação por parte das empresas? Ou
que é esse negócio aí de uma regulação sem o Estado? Perfeito. Uma TED, eu achei correta a sua apresentação, e a minha pergunta é o seguinte: bom, nós estamos envolvidos lá naquela hipótese 3. Nós estamos aqui para pensar mais 10 anos da rede para frente. Naquela hipótese 3, o que você acha que deve ser a nossa contribuição como rede aí nessa coisa? Bom, começando pela do Paulo, que ela me é bastante instigante. Eu tenho brigado com alguns alunos lá quando a gente fala em autorregulação, justamente nesse sentido. A autorregulação, ou a soft law, que é uma expressão que eu não gosto muito, não é exatamente nesse sentido. Eu penso, Paulo, na forma assim, o Estado, ele vai estar presente, mas ele não vai ser o ator principal. Então, essa é uma questão importante. Também não penso que a autorregulação venha das empresas. Não. É aquilo que eu falei lá em Curitiba. Agora eu não consegui porque eu tive um problema de logística, perdi mas a Aline vai me salvar essa apresentação. Ali tem um pouco dessa questão. O Estado participa, mas tem que participar também os atores envolvidos, os trabalhadores, os consumidores, a sociedade civil organizada, né? Claro que as empresas vão fazer parte, mas as empresas não deverão ditar as regras sozinhas, porque senão efetivamente vai ser uma questão bastante perigosa. Então eu tenho trabalhado nessa perspectiva a ideia. A Aline coloca o poder de mudança dos desastres. Sim, efetivamente alguns desastres não mudam, e questões ambientais mostram bem isso. Quer dizer, apesar de muitos desastres ambientais, a gente continua fazendo a mesma coisa, né? E o amianto é um bom exemplo disso, e por isso eu continuo apostando na questão da educação. Acho que a educação ela vai começar a mobilizar, e o exemplo que ela coloca da cláusula do direito de saber, do Sindicato dos Farmacêuticos, né, de São Paulo, me parece que é um exemplo privilegiado, e aquilo que eu trabalhei lá em Curitiba também, a partir daquele francês, o Alain Supiot, ele mostra justamente que essa ideia de uma regulação que não depende do Estado, mas que justamente ela é consensuada, ela é conversada, ela é discutida a partir das partes envolvidas. Então me parece que é um belíssimo exemplo. A questão do Reginaldo sobre as futuras gerações do princípio da precaução, me parece que ele é extremamente interessante. E falando em futuras gerações, eu sugiro que todos nós demos uma olhada na página da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e lá tem os dois primeiros estudos, e um dos estudos ele me chama bastante a atenção, porque ele faz projeções da nanotecnologia, seja em termos de pesquisa acadêmica e o desenvolvimento tecnológico brasileiro. E ele mostra dois quadros bastante preocupantes que vai nessa linha que o Dúlio coloca, que não existe pesquisa em várias áreas. Por que não existe? Porque, na verdade, e o Mated mostrou isso, nós entramos nessa questão da nanotecnologia muito depois de outros países. Então, o que a gente percebe? Se a maioria dos países, claro, o Brasil não está sozinho nesse segundo grupo, mas a maioria dos países hoje, se nós formos olhar, eles já estão saindo da pesquisa e desenvolvimento, e eles já estão entrando numa escala de produção industrial de muitos produtos que começaram a ser pesquisados muito mais cedo. E o Brasil, ele na verdade, ele está fazendo esse mesmo caminho que esses outros países fizeram, mas em um tempo diferente. Então o Brasil agora ele está caminhando numa perspectiva a passos mais largos na pesquisa e desenvolvimento na academia e nos centros de pesquisa. E ele vai demorar muito mais tempo para chegar a uma indústria que possa produzir a partir dessas pesquisas. Então, das duas, uma. Ou nós vamos ficar atrasados nesse gap, nós vamos dizer, olha, isso não existe no Brasil, ou nós vamos importar a tecnologia. Me parece que está acontecendo isso, porque a indústria têxtil está produzindo. Na apresentação que a gente fez lá no Chile, eu trouxe uma etiqueta da Teca, de uma toalha que está à disposição no mercado, enfim, não precisa ser muito sofisticado, de toalha que diz numa etiqueta o seguinte:
Essa toalha é diferente, porque ela foi produzida a partir de nanotecnologia. As fibras de algodão foram envolvidas em, sei lá, alguma coisa de nanotecnologia. Por isso, aquela toalha é mais macia e ela tende a ter um efeito de absorção de umidade muito maior. E tem outros produtos que aí eu trago, enfim, hoje eu não trouxe aquela minha parafernália de coisas, mas dá para fazer um brechó de coisas que eu já venho coletando. Nos mais variados segmentos de produtos que estão no mercado consumidor. Então, o que a gente percebe? Se aquilo ali são indústrias brasileiras ou não, não vou entrar nessa discussão, se a pesquisa não foi feita aqui, ela foi importada, o que é pior. Por quê? Porque nós não entramos nessa questão tecnológica ao tempo devido, por uma série de fatores que não vale a pena discutir agora. Então isso vai impactar nas futuras gerações. Isso vai impactar nas futuras gerações de várias maneiras. Uma, que nós vamos pagar provavelmente um preço elevado, financeiro, econômico, científico, tecnológico, e as futuras gerações acho que vão pagar essa conta, porque nós vamos ou nós vamos importar, ou nós vamos acelerar essa pesquisa, ou nós vamos continuar com esse passo lento na investigação, porque não tem recursos. Isso às vezes não interessa a pesquisa, né? E aí a questão do princípio da precaução vai acompanhar essa mesma questão, que quando se fala em futuras gerações, é muito cômodo, porque parece que é alguma coisa lá longe. Eu não sei de vocês, mas eu me incluo nas futuras gerações. Porque, na verdade, nós temos várias gerações sobrepostas. Nós não temos uma geração que termina para começar a outra, né? Aqui mesmo na mesa, não querendo chamar de um mais novo do que o outro, nós temos 3 gerações diferentes, né? Tá bem na hora. Aqui tem um mais novo, um mediano, e aqui um com um pouco mais de experiência, que tem mais experiência ali. Então, na verdade, nós temos aqui 3 ou 4 gerações. E eu quero viver mais tempo, eu quero incomodar muita gente ainda, eu quero discutir muito sobre nanotecnologia. Então essa questão das futuras gerações, ela é significativa nesse sentido, das pessoas que falam sobre elas, se incluírem nelas, não dizer, não, isso é uma coisa para o futuro. Não, o futuro é agora, né? E o princípio... É o título do nosso TVT primeiro. Então, e a questão do princípio da precaução, nesse sentido, ela é fundamental. O princípio não pode ser apenas um princípio, e aí para o direito isso também é importante. Não é apenas uma sugestão. Não, o princípio, ele tem uma carga de dever ser, uma carga de obrigação que está no mesmo nível de uma lei. E é isso também que nós no direito estamos aprendendo a descobrir. A importância e o papel que os princípios têm na formatação do jurídico. Você não precisa de uma lei. A lei geralmente é genérica, mas atrás da lei ou junto com a lei existe uma série de princípios. E o princípio da precaução é um desses. Então essa é uma questão importante. Quando se fala em princípios, princípio, claro que ele não vai ter o rótulo de uma lei, ele não vai estar escrito muitas vezes, mas o princípio ele vem pela tradição. E aí a importância do Manolo de novo, quer dizer, olhar para aquilo que as gerações passadas já construíram, e é ali que vem a força dos princípios. Perfeito. Até para encerrar. Bom, eu rapidamente, Reginaldo, a atividade científica ela é muito regulamentada, ela é muito burocrática. Se a gente imaginar, vocês não fazem nenhum projeto, não desenvolvem sem passar por comitê de ética, não é? Não dá aula sem cumprir um estatuto, não se relaciona com a sociedade sem ter regulamentação. Se tu imaginar, por exemplo, a arquitetura do edital, ela obedece a determinados princípios regulamentares. A seleção dos contemplados pelo edital obedece a um conjunto de regras, e regras formais, quando estou dizendo norma. A liberação e execução de um projeto de pesquisa, você tem que seguir as regras do TCU, né? Ou seja, e a prestação de contas também. Então, ela é regulamentada. E talvez a nossa tragédia seja o excesso de regulamentação. Só que ela é muito burocrática. Só que é burocrática de uma forma que a burocracia foi feita pelos cientistas, para os cientistas que dominam. Então, no sistema circulatório da ciência, o direito está muito dentro aí. Tudo, os direitos de propriedade na LIT, todas as questões estão alicerçadas no direito. A gente não pode se esquecer
que a política científica e tecnológica é feita na Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação do Legislativo. Mas as leis, o orçamento para ciência e tecnologia é decidido ali. Então, o direito está presente ali. Ou seja, o que é o direito? O direito é uma invenção social, uma tecnologia social. Ou seja, um sistema binário, em termos nominais, que serve para quê? Para simplificar as decisões. Diante de milhares de opções possíveis, tu tem duas, lícito e ilícito. Tu poderia usar o dinheiro do projeto de milhares de formas. No caso, tu tem o quê? Se é lícito, é ilícito. Se está previsto nos manuais de desembolso de dinheiro, não. Por causa disso que o Paulo se vê tirando fotografia de jantar e tem que fazer um monte do almoço e assim por diante. Então, está presente nesse tipo de história. Olha, Avene, eu fiquei surpreso porque não sabia, e eu acho muito interessante isso, mas eu vejo com um pouco de apreensão, porque a gente nunca sabe. Eu gosto muito retomando aquela história do Manolo aí, aquela história do aprender olhando para o passado, é muito interessante ver as previsões científicas e tecnológicas do passado. Os compêndios que faziam no século XIX, como é que eles viam o desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Geralmente, ou é sobreestimado ou é superestimado, né? Ou a gente acha que a gente vai andar em aviões e as pessoas, né? Ou a gente vai viver num mundo de desastre, né? Quando a gente olha para trás. Na realidade, a miséria e o esplendor, elas caminham lado a lado. Como a riqueza e a pobreza, elas caminham lado a lado. O que a gente tem que criar é fazer diminuir as assimetrias. Né? Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos desastres, né? A ciência e a tecnologia produz desastres, ela também nos ampara, né? Ou seja, ela também cria benefícios, e isso caminha ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que a gente é importante esse princípio, é o direito a saber, não só dos químicos, mas de todos os trabalhadores e todo cidadão. Eu acho que esse é não só com relação a uma ciência e tecnologia, mas com relação a todos os tipos de informações, ao básico para a liberdade e para a democracia, o conhecimento. E na ciência, por causa disso, esse trabalho público é o elemento do Paulo. Ou seja, o trabalho público desse seminário é capacitar a sociedade. Como a sociedade vai conhecer a nanotecnologia? Vai entrar no laboratório de nanotecnologia? Quem de nós entrou num acelerador de partículas? É muito difícil. Ou seja, como é que a sociedade vai se informar? Né? Ou tem o discurso dos interessados. Não. Então, o seminário, a reunião, ela funciona nesse sentido. Como é que ela vai viver mais 10 anos? Vai depender de ti, tu sabe disso. Se ela chegou aqui 10 anos, ela vai depender de ti. Tem muito esforço teu, né, nesse sentido. Você tem uma capacidade de articulação política e naquele sistema circular da ciência, a habilidade de negociação, a habilidade de agregação, frequentemente na formação científica, ela é muito deixada de lado, mas ela é extremamente importante. Tá? Como também do gestor, do cara que projeta o orçamento, do cara que presta as contas e assim por diante. Então, eu acho que vai depender de quê? De um maior engajamento nosso, claro, mas fundamentalmente de ti. Eu acho que a Renano Soma, ela cumpriu um papel extremamente importante. Eu acho que quanto mais debilitado, no sentido que o Manolo falou, tiver a comunidade científica brasileira, mais força ela vai ter. Porque agora a comunidade científica brasileira, os pesquisadores de nanotecnologia, é muito fechada. Por quê? Porque os fluxos de financiamento estão sendo contínuos. É possível que se tenha um tipo de instabilidade econômica e os fluxos diminuam, o tipo de necessidade de amparo e legitimação passe por outros atores. Então, nesse sentido, eu acho que abre a
comunidade científica é outro tipo de líder. Sempre lembrando que nós estamos ancorados socialmente, não dentro da... Nós temos pesquisadores que fazem parte, mas a rede não é somente uma rede acadêmica, né? É uma rede social nesse sentido. Então, atrair quanto mais atores e quanto mais diversos, trabalhadores, mas também consumidores, gestores públicos, pesquisadores, mais caleidoscópico se tornam as perguntas e mais desafiadores se torna a necessidade de produção de conhecimento. O Wilson vai voltar para o Unicinos, eu vou voltar para o Blumenau e nós vamos comunicar o que aconteceu aqui. E nós vamos atrair alguns pesquisadores, o Reginaldo também, as pessoas que estão dentro da academia, a Tânia também. Nós vamos comunicar alguns alunos e nós vamos despertar. O cara vai ler ou vai desenvolver uma pesquisa e assim por diante. Tá? Então, uma caixa de ressonância. Né? Então, quanto mais diversa e quanto mais heterogênea, melhor. Então, o desafio é... Eu queria colocar uma coisinha para reflexão. Eu falei que o Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo, 2004 para cá, não dá nada. Então, em 2004, quando eu perguntava às pessoas que conheciam a nanotecnologia, eu já falei isso aqui várias vezes. Tem uma sobrinha, tem um laboratório de cosmético. Aí, em 2004, eu perguntei para ela, Patrícia, você ouviu falar em nanotecnologia? Ela falou, tio, eu já uso produto de nanotecnologia. Em 2004, imaginou onde é que ela está hoje no laboratório 10 anos depois. Né? Bem, primeiro eu quero agradecer a persistência dessa plateia aqui até o final, os nossos colegas que estão do lado de lá, os que estão do lado de cá, e dizer algumas coisas para a gente encerrar aqui. Primeiro, agradecer a contribuição de todo mundo, tanto das perguntas como dos palestrantes. Segundo, voltar a falar que tem aí a avaliação para vocês preencherem. Isso ajuda a gente a fazer os próximos seminários, ajuda a Fundacentro, que é a autora desse instrumento, e tem sido importante para a gente fazer os relatórios com essa avaliação que a Fundacentro faz. Então, por favor, preencham essa folha aí e devolvam para a gente. Terceira questão, nós temos que almoçar, todos vocês que estão aqui estão convidados a almoçar conosco, e para quem aceitar o convite, quem é do nosso seminário, quem está na plateia, tem que preencher um formulário aí também, mais um formulário, para que possa almoçar conosco. Perfeito? Eu vou distribuir isso, coletar essa assinatura de vocês aí, e teremos que tirar fotos da equipe comendo lá no restaurante. Então, feito isso, nós iremos em comitiva para o restaurante, que fica aqui perto, uns 150 metros aqui, e nós iremos almoçar lá. E teremos que estar aqui a 1h30, porque a 1h30 começa a sessão de pôster e começa a sessão de cursos. Então nós teremos essas duas sessões aqui à tarde da nossa atividade, conforme previsto aí no folder. Perfeito? Então, quem for almoçar conosco, por favor, permaneça aqui, que tem as questões burocráticas a serem preenchidas antes de irmos ao restaurante.